Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Abner e nesse vídeo nós iremos continuar lendo a Bíblia e hoje estamos na leitura do capítulo 1 da carta de Tiago. Então vamos ler. Saudação. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas pelo mundo. Saudações. Provação e constância, riqueza e dom de Deus. Considerai uma grande alegria, meus irmãos, quando tiverdes de passar por diversas provações, pois sabeis que a prova da fé produz em vós a constância. Ora, a constância deve levar a uma obra perfeita, que vos torneis perfeitos e íntegros sem falta ou deficiência alguma. Se a alguém de vós falta sabedoria, peça a Deus que a conceda generosamente a todos, sem impor condições, e ela lhe será dada. Mas peça com fé, sem duvidar, porque aquele que duvida é semelhante a uma onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá alguma coisa do Senhor. Ambígua como é, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão humilde glorie-se quando for exaltado, mas o rico deve gloriar-se quando for humilhado, pois há de passar como a flor da erva. De fato, quando surge o sol com seu calor, logo faz secar a erva, a flor cai e a beleza do seu aspecto desaparece. Assim também acabará por murchar o rico em meio às suas lidas. Feliz aquele que suporta a provação, porque uma vez provado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, deve dizer: é Deus que me tenta, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e tampouco tenta alguém. Antes, cada qual é tentado por sua própria concupiscência, que o arrasta e seduz. Em seguida, a concupiscência concebe o pecado e o dá à luz, e o pecado, uma vez maduro, gera a morte. Não vos enganeis, meus caríssimos irmãos. Todo dom precioso e toda dádiva perfeita vem do alto, descendo do Pai das luzes, que desconhece fases e períodos de sombra. De livre vontade ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que as primícias de suas criaturas. Escutar, falar e fazer.
Sabeis, meus caríssimos irmãos, que cada um deve ser pronto para ouvir, mas lento para falar e lento para se irritar. Pois aquele que se encoleriza não é capaz de realizar a justiça de Deus. Por esta razão, rejeitais toda a impureza e todos os excessos do mal, mas recebei com mansidão a palavra que em vós foi implantada e que é capaz de salvar-vos. Todavia, sede praticantes da palavra e não mero ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Com efeito, aquele que ouve a palavra e não a põe em prática é semelhante a alguém que observa o seu rosto no espelho. Apenas se observou, sai e logo esquece como era a sua aparência. Aquele, porém, que se debruça sobre a lei perfeita, que é a da liberdade, e nela persevera, não com um ouvinte distraído, mas praticando o que ela ordena, esse há de ser feliz naquilo que faz. Se alguém julga ser religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. A sua religiosidade é vazia. Religião pura e sem mancha diante do Deus e Pai é esta: assistir os órfãos e as viúvas em suas dificuldades e guardar-se livre de corrupção do mundo. Bom, então Tiago ele traz para nós aquela aquela relação do ser humano de constância, né? Ou seja, tudo que é constante tende a ser compreendido compassivamente, né? E não se cria aquela falsa impressão de que o compreende, né? O verdadeiro compreendedor de algo é aquele que entende que jamais conseguirá compreender, e é por isso que esse consegue constantemente se voltar à compreensão e ao exercício dessa obra. Então, isso são obras, né? É, Aquele que acredita compreender algo, ele passa a não praticar o conhecimento, o constante aprimoramento de algo, e esse alguém ele passa a se desmoronar, né? É, Veja só. Todavia, sede praticante da palavra e não meros ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Com efeito, aquele que ouve a palavra e não a põe em prática é semelhante a alguém que observa seu rosto no espelho, né? Aquele que debruça sobre a lei perfeita e é a da liberdade, nela persevera, não como ouvinte distraído, mas praticando o que ela ordena. Então, alguém que acredita conhecer sobre algo não se preocupa, não vê caminho para poder
continuar se preocupando, né? Continuar essa manutenção, essa obra. E é nesse momento aí que tudo vem em colapso, né? Tudo se desmorona, né? Você se afasta do espírito, você é corrompido, e desse momento em diante tudo parece ser tão entendido que nada precisa de constância, perseverança, nada precisa de Deus, pois Deus, ele acima de tudo é essa perfeição, essa constância, né? Então, para não deixar de perdermos a fé, nós precisamos de fazer essa manutenção. E o nosso organismo, ele tem ele tem esse sensor de sempre se concentrar constantemente na luz. Existe uma contração nossa sobre a luz. Só que a luz, ela, se não for. é, se você não se concentrar ou se colocar na concentração dela, ela te cega. Ela faz você não sentir a luz, né? Você começa a olhar para um universo de trevas. Então, o que que acontece? Você sempre precisa de estar afirmando a luz, né? E isso é a decodificação da realidade, pois de alguma forma tudo vira luz, a menos que você o decodifique e o meça sobre a sua provação. Por isso, quem está sempre em provação está sempre mesurando, medindo a luz e encontrando o caminho da luz, não se cegando, não se afundando nessa luz, né? Então é isso, pessoal. No vídeo de hoje a gente vai ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e